Bom, boa noite. Só estava aguardando aqui a entrada de algumas pessoas, mas vamos devagarzinho aqui dar início ao nosso estudo pelo pouco tempo que todos nós temos, né? Então, mais uma vez eu peço que, por gentileza, avaliem o som, o vídeo. Se existir algum problema, pode aqui no bate-papo me informar. Se alguém puder me informar se está tudo ok, dá um joinha ali no bate-papo, eu agradeço. Ok? Muito bem. Então, eu espero que todos vocês estejam bem. Obrigado aqui pelo joinha, tá bom? Agradeço. Então, vamos dar início ao nosso estudo, né? Aos pouquinhos as pessoas vão entrando, cada um no seu horário, né? Mas vamos respeitar aqueles que adentraram no horário correto, né? Então, primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade de aprendizado, de estudo, de reflexão. Temos muito a agradecer, muito pouco a pedir, Senhor. Mas pedimos sim a sua permissão, as suas bênçãos para podermos dar início a mais um estudo, a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Que assim seja, hoje e sempre. Muito bem. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bem. Muito bem, estamos aqui na nossa sexta aula a respeito dos ensinamentos de Jesus. Muito bem. Ok. Muito bem, o que nós vamos falar hoje a respeito dos ensinamentos de Jesus? Vamos lá. Hoje nós vamos interpretar algumas palavras de João Batista, que está na Bíblia, e vamos ver o sentido destas palavras. Porque se nós lermos a grosso modo e levarmos ao pé da letra, com certeza nós vamos nos confundir. Hoje é um estudo bem tranquilo, né? Hoje a gente não vai abordar tanto o aspecto moral, mas vai aguçar um pouquinho a curiosidade de algumas coisas muito bonitas que foram ditas por Jesus e que passaram desapercebidas, né? A não ser que não fosse através do nosso querido Chico, né? Que nos trouxe mensagens maravilhosas do livro Boa Nova, Emmanuel, né? Então, à luz da doutrina espírita, nós vamos esclarecer esses dizeres de João Batista, quando ele disse: a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que com ele está e ouve, muito se regozija, muito fica feliz por ouvir a voz do esposo, pois este gozo, essa felicidade, eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Muito bem. Palavras de João. De quem João está falando? Quem que é a esposa? Quem que é o esposo? Quem que é o amigo do esposo? Quem é aquele que fica feliz por ouvir a voz do esposo? E após ouvir a voz do esposo, ele fica feliz e ele tem que desaparecer. Para que ele cresça, o esposo, e eu diminua, o amigo do esposo.
Observam que, aparentemente, existe um jogo de palavras, mas se nós não tivermos alguns conhecimentos, né, algumas informações, talvez fique um pouquinho difícil de interpretarmos estas palavras. Mas nós vamos buscar algumas informações antes disso, para nós tentarmos descobrir, tentarmos avaliar quem é esse amigo do esposo, quem é esse esposo, quem que é a esposa, né? Será que é uma família? De quem que ele estava falando? Então, nós somos no livro Boa Nova, através do mediunato do nosso querido Chico Xavier. Depois, fica como lição de casa ler esse capítulo inteiro. É o capítulo 2 do livro Boa Nova, né? Através de Humberto de Campos, não. Humberto de Campos. E capítulo 2, Jesus e o precursor. O que é precursor? O próprio nome diz, aquele que veio antes de dar curso a algo. Aquele que veio antes de Jesus. Jesus e o precursor. Quem que precedeu Jesus para anunciar o seu nome? Né? Nós sabemos quem foi, né? João Batista. Então, nesse capítulo, Jesus e o precursor, ele mostra um diálogo entre Maria, né, mãe de Jesus, e Isabel, né, junto do seu filho. Então, as duas, Maria e Isabel, né, estavam conversando sobre seus filhos. Em um caso, Jesus, de Maria, e João Batista, de Isabel. Então, conta-nos, né, Humberto de Campos, que após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e do seu filho, em sua casinha pobre de Nazaré. Isabel era sua prima, né? Era prima de Maria. Então, nessa época, só para nós relembrarmos, Isabel estava um pouquinho aflita. Isabel não, Maria estava um pouquinho aflita por tudo aquilo que aconteceu no templo, quando Jesus começou a falar com os doutores da lei, né? Começou a pronunciar os seus ensinamentos. E ele tinha apenas 11 anos. Então, Maria se preocupou com isso, né? Aí vem Humberto de Campos e narra, através do nosso querido Chico, né, esta conversa. Muito bem, vamos lá. Maria disse assim: então, essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Por quê? Porque desde pequenos, tanto Jesus como João, eles tinham atitudes que não eram normais para uma criança. Se vocês lerem esse capítulo, vocês vão perceber que Maria até se assusta, porque Jesus trazia para dentro da sua casa transeuntes que poderiam ser até assaltantes, para ajudá-los, para conversar, para dar alimento. Isso não era comum, né? Então, elas conversavam amistosamente. Então, partindo do precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: não queres vir conosco? O que aconteceu neste momento? Isabel estava indo embora com João. Então, após aquela conversa, Isabel convida Jesus para que fosse com eles embora, para onde eles deveriam ir. Depois que ela conversou com Maria, percebeu a preocupação de Maria, então ela pensou: então, se esses dois meninos ficarem juntos, talvez um auxilie o outro e seja melhor para o crescimento deles, que eles cresçam juntos. Imaginem vocês, Jesus e João juntos, né? Mas a gente sabe que isso não aconteceu. Cada um tomou um caminho, né? Jesus foi para um lado, João foi para outro, e eles foram se encontrar lá naquele episódio, quando João Batista batiza Jesus nas águas do rio, né? Vocês lembram desse episódio? Então, foi o momento que eles se reencontraram novamente,
após essa pequena reunião familiar, onde os meninos tinham por volta de 11 anos de idade. E pelo que me consta, esse tipo de informação não existe em outro livro a não ser no Boa Nova, através do nosso querido Chico Xavier. Então, meus amigos, eu respeito muito Emmanuel, André Luiz, todos esses espíritos benfeitores, mas se não fosse o nosso querido Chico Xavier, talvez nós não os conhecêssemos e não os respeitássemos tanto, porque Chico também era um grande espírito. Chico era um espírito de luz, um espírito já preparado, né? Então, por isso que tudo que vem através do nosso querido Chico, nós temos que abrir os nossos olhos e refletir muito, porque sempre será o quê? Um grande aprendizado, uma grande lição. Então, foi feito esse convite para Jesus, né? Não queres vir conosco? Muito bem. O pequeno carpinteiro, né, de Nazaré, ele respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade. E ele disse à mãe de João: João partirá primeiro, né? O que ele quis dizer com isso? Que João ia partir primeiro para a sua jornada. E todos nós sabemos que João Batista pregava sozinho, né? Antes de Jesus mostrar ao mundo quem ele era. João falava da vinda de Jesus, da vinda do Messias, né? Então, João era muito respeitado e João, ele batizava as pessoas, né? No rio, por isso que ele é chamado de João Batista, aquele que batizava. Então, muito antes de Jesus, João iniciou a sua jornada. Por isso que é chamado o capítulo do precursor. Então, João Batista, ele preparou o caminho para que Jesus aparecesse aos seus 30 anos de idade. Então, muitas coisas aconteceram antes de Jesus vir. Jesus veio no momento correto. Muitos falam, poxa, mas Jesus veio no momento que estava tudo conturbado. Não. Jesus veio no momento correto. Jesus veio num momento onde as pessoas já estavam preparadas para o quê? Aceitar o Deus único, né? Para aceitar uma nova visão do mundo. Mas vocês podem dizer assim, mas já tem quase 2000 anos que muitos ainda não enxergam isso. Sim, 2000 anos parece muito tempo, mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus, né? Segundo o próprio João Evangelista, para Deus, 1000 anos, um ano, um dia de Deus equivale a 1000 anos terrestres. Então, esses 2000 anos, praticamente, são 2 dias para Deus. Então, é algo muito rápido. Mas nós, pela nossa ansiedade, pela nossa pressa, nós imaginamos ser muito tempo, né? Então, aqui vem o primeiro ensinamento, que nós temos que ter o quê? Paciência na nossa vida, porque tudo está correto, tudo funciona da forma como tem que ser. Nós é que imaginamos que as coisas estão erradas. Ah, Rogério, mas e esse Covid? Ah, esse Covid. Esse Covid também tem a sua colocação no nosso meio, né? Será que ele é tão ruim? Está sendo tão ruim para conosco, assim como nós estamos sendo ruim para o planeta em relação às guerras, em relação à poluição, em relação à nossa falta de respeito, à nossa desonestidade. Não é verdade? Nós estamos falando como um todo, estamos falando não eu, Rogério, ou você, Cris,
ou você, Tadeu, não. Nós estamos falando da família universal. Somos todos uma família. E se nós avaliarmos a família universal, vamos perceber que estamos, sim, fazendo muito mal para o mundo. Então, tudo depende do nosso ponto de vista. Depende da forma como nós olhamos o mundo. O grande problema, segundo o ensinamento de Emmanuel, que nós estudamos na quarta-feira com o Tadeu no livro Fonte Viva, o que acaba conosco é justamente esse ponto de vista. Cada um de nós tem uma maneira de enxergar o mundo, ao nosso modo, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Mas se nós passarmos a enxergar o mundo segundo os feitos e o ponto de vista divino do Cristo, talvez nós não estivéssemos sofrendo tanto. Sim, temos que lutar contra aquilo que nós consideramos o mal, mas não precisávamos sofrer tanto, não é verdade? Será que se nós estivéssemos enxergando esse vírus conforme os olhos do Cristo, será que precisaria tanta gente ter passado para o outro lado, desencarnado? Será que esses dados todos são corretos, né? Será que esse alarme todo, esse medo todo seria necessário, né? Então, começa já essa nova visão a respeito da nossa dor e do nosso sofrimento. Que ele vai fazer parte da nossa vida? Sim, a dor e o sofrimento vai fazer, pelo atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. No entanto, se nós começarmos a compreender o porquê do sofrimento nas nossas vidas, talvez a gente não venha a sofrer tanto. Tenhamos muito mais coragem e esperança para enfrentarmos as dores que a vida nos impõe, né? Bom, voltando aqui, João, então, para tirar primeiro, foi as palavras de Jesus, né, para a mãe, para Isabel. E transcorridos alguns anos, vamos encontrar o quê? João, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus. Então a gente conhece todo aquele trabalho de João Batista muito antes do Cristo aparecer. Porque nós conhecemos Jesus até por volta desses 11 anos de idade. O que Jesus fez dos 11 aos seus 30 anos? A gente sabe, segundo as orientações espíritas, que Jesus trabalhou com o seu pai, né? Jesus trabalhou na marcenaria. Por isso que ele é dito o divino carpinteiro. Ele aprendeu junto com seu pai o quê? O ofício da marcenaria. E durante este período ele não apareceu para o mundo, porque ele sabia exatamente o momento para iniciar o seu verdadeiro trabalho de redenção da humanidade. Então, Jesus sabia exatamente o momento de iniciar. Por isso que ele enviou o precursor, que é João Batista. Bom, mas o que tudo isso tem a ver lá com o esposo, com a esposa, que são aquelas palavras de João? Calma, a gente vai chegar lá. Mas a gente tem que entender, primeiro, quem que é a esposa, quem é o esposo e quem que é o amigo do esposo. Até aqui, nesse momento, a gente já começa a fechar o cerco, né? Quem que é o amigo de quem? Então, o amigo é Jesus ou o amigo é João Batista? Né? Quem que é o principal da história? Não é Jesus? Então, provavelmente, ele é o esposo. E quem que é o amigo do esposo? João Batista. Tá certo? Mas vamos chegar mais a fundo essa história.
Muito bem. Encontramos, então, em João Batista, isso está tudo no livro Boa Nova, tem que ler o capítulo 2, né? Jesus e o Precursor, livro Boa Nova, tá certo? Então, se alguém puder postar para nós, lá no nosso grupo, esse capítulo, eu agradeço muito. E a lição para casa hoje, senão a gente esquece. Ler o capítulo inteiro, ele é muito interessante, porque ali nós vamos observar, né, verdadeiramente como era a atitude, principalmente de Jesus, né, no momento que ele era criança. Bom, então, nos diz Humberto de Campos, encontramos em João Batista, então, um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Né? Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. Por que Humberto de Campos fala destes personagens? Porque, na realidade, esse trio, Salomé, Herodes e sua esposa, foram aqueles que foram responsáveis pela morte, pelo desencarne de João Batista, né? Salomé quem era? Salomé era a filha da esposa de Herodes, da mulher de Herodes. E Herodes, ele era, entre aspas, apaixonado por Salomé e fazia os seus gostos. E simplesmente por um mero gosto, aparece João Batista e Salomé pede a Herodes que simplesmente queria a cabeça de João Batista em uma bandeja. E, obviamente, que para satisfazer a vontade daquela que ele gostaria de ter nos seus braços, ele cumpre, né? E dá a Salomé a cabeça de João Batista. Então, João Batista, ele é decapitado. E Humberto de Campos nos diz que João Batista, nessa história, né? Ele é um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Quer dizer, nós não vamos esquecer João Batista, porque ele foi muito importante para que Jesus pudesse executar o seu trabalho. Salomé é aquela filha da esposa de Herodes que representa o quê? A futilidade do mundo. Aquela que é fútil, é aquela que não trabalha, é aquela que somente se aproveita daquela situação, daquele que tem poder. A futilidade significa simplesmente que é uma pessoa que não tem utilidade para o mundo, uma pessoa fútil. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político, porque fazendo a boa política, ele fez o gosto daquela mulher. E o interesse particular, porque era importante, né? Ele tinha interesse em que acontecesse aquilo, para que tudo, né, chegasse próximo àquilo que ele queria. E observem, meus amigos, se isso também não é o que acontece hoje. Interesse político, convencionalismo político, interesse particular. Não é isso que acontece no nosso mundo? Por que será que nós estamos sofrendo? Né? Por que nós estamos passando por tudo isso? Sim, o nosso mundo vai melhorar, vai crescer, outras pessoas irão reencarnar aqui com uma nova moral. Mas hoje ainda nós estamos atravessando momentos complicados, difíceis, delicados no nosso mundo. E nós temos que reconhecer que nós também somos responsáveis por tudo isso. Porque fazemos parte da grande família humana, família brasileira, família universal. Tá certo? Já dizia lá atrás, né? Einstein, né, que cada povo tem um governo que merece e assim por diante. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e temos que responder por tudo isso. Mas também não podemos negar que existem as leis divinas, as leis da natureza,
as leis universais. Existe uma lei chamada lei da destruição, assim como existe a lei do amor, da caridade, e essa lei da destruição está relacionada com uma mudança, e ela acontece quando o mundo necessita rapidamente de uma mudança um pouco mais brusca. Lei da destruição. Percebem? Aquilo que nós achamos que é uma destruição do mundo, o mundo está acabado moralmente, nada mais é do que a destruição do velho para a construção do novo. Não é necessário vir, por exemplo, quando a gente tem que limpar uma piscina, né? O que a gente faz? Aquela piscina, aquela água turva, não é isso que está acontecendo no nosso país? Aquela água turva, né? Você mexe, não sabe. Que você joga um produto ali dentro daquela piscina, né? E o que acontece? Toda aquela sujeira, né? Ela se aglutina onde? Na superfície. Aí você pega uma peneira e joga toda aquela sujeira. Porque não tem como separar o joio do trigo se nós não conhecermos o joio, se não conhecermos o trigo. Não é verdade? Então nós temos que ter paciência. Cristo sabe o que é melhor para todos nós. Então vamos continuar a nossa parte. Não interessa o que acontece lá em cima. A gente briga, a gente discute, a gente quer falar disso, quer falar daquilo, quer defender um, quer defender outro. Adianta isso? Não. O que gera? Isso gera confusão, gera animosidade. A gente fica nervoso porque o nosso ponto de vista humano, não é o ponto de vista divino. Será que Cristo faria isso? Será que Cristo ficaria perdendo tempo para discutir política? Não, sem dúvida que não. Ele simplesmente ia fazer o trabalho dele, aquilo que lhe compete. Então, o que nós devemos fazer? Continuar o nosso trabalho, que nós temos que executar, a nossa profissão, cuidar da nossa família, se cuidar, ter medo, sim, do vírus, mas não aquele medo ao ponto de nos deixar doentes, né? O medo, que eu digo, é aquele medo salutar, a respeito, né? Não participar de aglomerações, utilizar máscara, né? Quando você estiver muito próximo de outras pessoas, no trabalho, você vai entrar numa loja, lavar as mãos, tudo isso é importante. Mas não aquele medo ao ponto de te deixar doente, depressivo. Hoje eu recebi a notícia, aqui em Pinda mesmo, de mais um rapaz de 28 anos de idade que suicidou-se. Suicidou-se por depressão, né? Então a pessoa já está passando por um momento difícil na vida. Aí vem essa pandemia, o afastamento. Quem que normalmente nos mantém vivos? Aquelas pessoas que gostam de nós. E normalmente são pessoas da nossa família. Pessoas que às vezes nós nem respeitamos mais, mas são as pessoas que gostam de nós. Pode ser um amigo? Pode, mas é muito mais comum serem pessoas da nossa família que hoje estão o quê? Afastadas de nós, né? E às vezes a gente não tem aquela pessoa para vir te dar um abraço, te dar um aconchego. E é quando a gente acaba fazendo o quê? Uma bobagem. Colocar fim à própria vida. É pouca gente? Não. É muita gente ainda que comete suicídio. É um suicídio, se eu não me engano, a cada 60 segundos no nosso mundo. Então, gente, vamos tomar cuidado. Vamos entender para que nós não venhamos a fazer parte desse trio de futilidade, de convencionalismo político, interesse particular. Tá bom? Continuando, então João era o quê? A verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, aquilo que João falava não interessava Salomé, não interessava a esposa de Herodes, porque ele trazia a verdade. Ele trazia aquilo que Jesus também nos mostrou. Nós já falamos aqui que a verdade, né? Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade são os ensinamentos de Jesus. E João já demonstrava isso aonde? Nos seus atos do dia a dia. E às vezes é muito difícil a gente escutar a verdade.
porque a verdade muitas vezes magoa, porque vai de encontro ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. E é muito difícil a gente ainda vencer esses vícios. Tanto que um dos maiores sacrifícios, né, o sacrifício mais agradável a Deus é o quê? É o perdão. Como que nós conseguiremos perdoar se temos dentro de nós ainda o quê? O orgulho e a inveja. Não é verdade? Então vamos tomar cuidado antes de avaliar o outro. Nós temos que cuidar muito de nós mesmos, do nosso próprio coração. Então João Batista, na realidade, foi a voz clamante do deserto. Ele falou sozinho, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Lembrando que João falou num terreno virgem, diferente dos discípulos de Jesus, que comentaram e falaram num terreno onde Jesus já havia o quê? Plantado a sua semente do amor e do bem. João não, ninguém tinha noção de quem era o Cristo. Ele só dizia que o Messias viria, porque conhecia o primo. E Cristo, vocês vão perceber no capítulo, que conversou com João Batista, antes daquele convite de Isabel. Ele subiu ao monte com João Batista e dali ele mostrou toda a terra para João, como se estivesse orientando o seu principal trabalhador a respeito do trabalho que ele deveria executar. Tem que ler esse capítulo, gente, não dá tempo de nós falarmos sobre ele, né? Mas aqui ele diz que ele foi a voz clamante do deserto, né? Ele falou sozinho, né? Muito bem. E exprimindo a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal de cristão ativo, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Por que é o primeiro cristão? Porque foi o primeiro a falar do Cristo, que era seu primo, e ele já sabia qual era a sua missão, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Tá certo? Então foi por essa razão que disse Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Vamos entender melhor essa frase? Jesus disse que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Ou seja, dos homens, daqueles que já reencarnaram na Terra até hoje, naquela data, João Batista era o maior de todos. E a gente compreende o quê? Que João Batista, no mundo espiritual, senta à direita de Jesus, seu primeiro intendente. Tá certo? Olha como as coisas são bacanas, quando a gente consegue integrar, a gente consegue raciocinar através da nossa querida doutrina espírita, Chico, Humberto de Campos, Emmanuel. Emmanuel ainda diz, num outro livro, que o esposo da humanidade terrestre, quem é? Jesus Cristo. O mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. Consegue agora compreender quem é o esposo, quem é a esposa e quem é o amigo do esposo? Já vamos voltar lá. Ainda Emmanuel, ele diz, o amigo do esposo é quem? É o seu precursor, é João, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Então, Jesus deveria crescer a partir do momento em que João o apresentasse como sendo filho de Deus, e naquele momento João deveria desaparecer da história terrestre. A sua expressão humana deveria desaparecer. Então já estava tudo certo que João iria desencarnar. E ele desencarnou como? Foi decapitado. Nossa, mas que maldade com João, com aquele que naquele momento era o maior dos maiores, nascido de mulher. Só que nós temos que levar em consideração que ele não era o Cristo, mas ele era um espírito muito evoluído, mas que no passado também cometeu seus erros. Contam nas histórias que é a reencarnação de Elias. E o que Elias fez 200, 300 anos antes?
ele mandou decapitar aproximadamente 200 pessoas que não acreditavam no Deus único. E como é que ele morreu nessa vida? Decapitado. Tá certo? Então, nós nunca podemos duvidar daquilo que acontece conosco. Nossa, a pessoa é tão boa e faleceu de Covid. A pessoa é tão ruim e continua nessa nossa terra. Né? Então, meus amigos, a gente tem que entender que Deus sabe o que é bom para nós e o que é necessário para todos nós. Nós temos sempre que agradecer a Deus por tudo. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E nós falamos isso todos os dias, nas nossas preces. Não é verdade? Era isso que eu queria falar com vocês, gente. Estamos quase encerrando, faltam 2 minutinhos. A semana que vem vai ser bem legal, ó. A gente vai falar sobre uma pergunta que está no livro O Consolador, 310. Vamos falar sobre a transfiguração do Senhor. Foi uma pergunta que foi feita, né? Foi uma pergunta feita a Emmanuel. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? O que representa aquela transfiguração, né, de Jesus, quando de um lado aparece um espírito, do outro lado aparece outro? Vocês lembram dessa passagem? Então tem que estudar. Não vou nem falar o nome. Qual foram os espíritos que estavam ao lado de Jesus e que 3 dos seus discípulos viram? Né? O que aquela transfiguração representa hoje para a humanidade? É muito interessante, é muito bacana. Tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ler o capítulo 2, Jesus e o Precursor, para vocês terem uma ideia melhor de quem era o Cristo. Ok? Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento de tela. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Menos de 1 minuto. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta reunião. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos uma excelente noite e uma excelente semana. Gente, um beijo no coração de vocês. Vamos refletir, vamos crescer em espírito, vamos levar adiante essas informações. Então, um beijo aí no coração de todos. Uma boa noite.